Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Então, atenção, que a nossa aula irá começar. Eu quero que vocês peguem o livro de português e abram na página 52. Então, vamos lá procurar juntos. Enquanto vocês procuram a página, eu gostaria que vocês entendessem, vamos retomar ao assunto, que é a variedade linguística. Ou seja, o que é essa variedade linguística? É a nossa língua portuguesa que temos como língua oficial, porém com a sua variação de lugar para lugar. Por exemplo, nos vídeos anteriores eu dei o exemplo da tangerina. Aqui conhecemos essa fruta como tangerina, mas em outros lugares pode ser conhecida como mexerica, como bergamota, tá certo? Então, sempre lembrem-se disso, dessa variação linguística, dessa variedade em nossa língua, em nosso português. Vamos lá fazer a leitura. 300 onças. Pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra, na ramada da estância, ao tempo que dava as boas tardes, ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não sentia na cintura o peso da guiaca. Tinha perdido 300 onças de ouro que levava para o pagamento de gados que ia levantar. Ou seja, logo no começo, a gente pensa, 300 onças, nossa, devem ser muitas onças. Mas no contexto desse texto que está sendo lido, desse conto, podemos observar o seguinte: tinha perdido 300 onças de ouro. 300 onças de ouro, podemos entender então que esses 300 onças de ouro seria uma moeda, um tipo de moeda. Do mesmo jeito que temos o real, que antigamente eram as chamadas, os cruzeiros, cruzados, era a moeda da época. Dá para a gente entender isso pelo o contexto em que essa palavra está sendo colocada dentro do conto. E logo passou-me pelos olhos um clarão de cegar. Depois, uns coriscos tirantes a roxo. Depois, tudo me ficou cinzo para escuro. Eu era muito pobre. E ainda hoje é como você sabe. Estavam começando a vida e o dinheiro era do meu patrão. Um charqueador, sujeito de contas muito limpas e brabo, como uma manga de pedras. Então, na leitura desse segundo parágrafo, a gente já pode ver o quê? A variedade e a variação linguística. Variação em termos usados como muy, você, que quer dizer atualmente o você. Já a variedade linguística, que é o nosso português, que vai ser variado de acordo com as regiões, em palavras como, por exemplo, brabo. Próximo parágrafo. Assim, de meio assombrado, me fui repondo quando ouvi que indagavam. Indagavam, perguntavam. Então, Patrício, está doente? Obrigada. Não, senhor, respondi. Não é doença. É que sucedeu-me uma desgraça. Perdi uma dinheirama do meu patrão. A la fresca. É verdade. Antes morresse que isto. Que vai ele pensar agora de mim?
É uma dos diabos, é. Mas não se acoquine, homem. Nisso, o Cusco Brasino deu uns pulos ao focinho do cavalo, como querendo lambê-lo, e logo correu para a estrada aos latidos. E olhava-me, e vinha aí, e tornava a latir. Ah! E num repente lembrei-me de tudo. Parecia que estava vendo o lugar da cesteada, o banho, a arrumação das roupas nos galhos de sarandi e, em cima da pedra, a guiaca e por cima dela o cinto das armas. Tudo, vi tudo. Estava lá, na beira do passo, a guiaca e o remédio era um só: tocar a meia rédea antes que outros andantes passassem. Então, essa foi a leitura de um trecho do conto 300 onças. O que temos que ver, o que entender, é que, à medida de que eu não sei uma palavra, eu posso interpretá-la a partir do contexto em que ela está inserida. Então, vamos lá, pessoal, as orientações da atividade. Atividade, página 52, questão 1, que é a leitura do trecho, tá certo? Do conto popular, A e B, e a questão 2. Já na página 53, questão 3, 4 e 5. Então, vamos entender melhor essas questões? Na questão 1, já fizemos a leitura do trecho. Tem a letra A. Aqui se refere à palavra onça no título. Ou seja, o que quer dizer essa palavra onças que está no título do nosso conto? A princípio, eu já li para vocês. Se quiserem também, já expliquei. Vocês podem retornar um pouquinho para relembrarem. Então, se for necessário, também pesquisem o significado dela em um dicionário. B. De que outra forma esse título poderia ser compreendido? Então, assim, onças, de acordo com o contexto em que a palavra está inserida, quer dizer que são essas moedas. Mas eu poderia entender essas 300 onças de outra maneira. Então, dessa outra maneira que você poderia entender, é que você irá colocar como resposta na alternativa B. Questão 2. No trecho lido, há muitas palavras e expressões características de certa região do Brasil. Alternativa A. No caderno, liste as palavras e expressões que você não entendeu e suponha um possível significado para elas com base no contexto. Então, assim, tem várias palavras que pode ser que vocês não conheçam, como, por exemplo, Vancê. Vancê, em uma aula anterior, eu tinha explicado que era uma variação linguística, ou seja, essa mudança do tempo, de acordo com o tempo, as palavras vão se modificando a partir também do seu uso. Então, por exemplo, vocês pegariam essa palavra, Vancê, mas também tem outras palavras que vocês podem estar listando. Essa é só uma como um exemplo, mas não necessariamente vocês vão pegar uma palavra e vocês irão colocá-la em lista e ao lado dessa palavra vocês irão colocar um significado para elas de acordo com o contexto em que ela está inserida. Já nessa letra B, se você não conseguiu compreender o significado delas com base no contexto, consulte um dicionário ou outra fonte. Ou seja, vocês podem estar pesquisando em um dicionário. Caso não tenham em casa, também pesquisem na internet e coloquem na questão B que não entenderam e estão listando novamente essa palavra e colocando o significado de cada uma delas.
tanto a questão A e B da questão número 2 são respostas pessoais, ou seja, não tem respostas certas ou erradas. Vai ser de acordo com o que vocês compreenderam do texto. Questão número 3. O conto está em primeira pessoa. Quem narra é o protagonista. Ou seja, esse enunciado dessa questão é uma afirmação. Ele está afirmando que o conto está em primeira pessoa e quem está narrando é o protagonista. O protagonista vai ser o personagem principal desse conto, dessa narração. Vai ser ele que vai comandar todas as ações ao redor do conto. Então, assim, na 3, alternativa A. Aqui o protagonista está contando a história, ou seja, ele está contando para alguém. E quem é esse alguém que ele está contando? Essa vai ser a resposta. B. Indique uma característica do protagonista. Justifique sua resposta com um trecho do texto. Ou seja, como é que esse protagonista ele era? Ele era uma pessoa rica, uma pessoa pobre, ele era uma pessoa feliz, ele era uma pessoa triste. Então, sabendo disso, vocês irão colocar de acordo com o texto que vocês leram e vão pegar uma pequena citação do texto, um pequeno trecho e vão colocar junto com a resposta. Lembrem-se, justifique sua resposta com um trecho do texto. Letra C. Qual deve ser a profissão do homem? Então, aqui, na alternativa C, vocês vão responder com bases na probabilidade, ou seja, do que vocês acreditam que esse homem era. Já que no texto não diz especificamente o que era a sua profissão. D. Em que região do país você supõe que ele viva, ou seja, que o homem viva? Que pistas e elementos do texto possibilitam chegar a essa conclusão? Então, assim, algumas expressões do texto vão denunciar, ou seja, vão dizer mais ou menos em qual região do país, do nosso país, Brasil, esse homem vive. Então, algumas expressões, por exemplo, como estância, guaiaca, muito pobre, vão dizer, vão denunciá-lo de qual região ele faz parte. Questão 4. Releia o trecho a seguir. Então, vocês vão reler esse trecho e, na alternativa A, vocês vão fazer o quê? O trecho procura representar a maneira como a personagem fala. Que recursos são utilizados para isso? Copie no caderno as alternativas corretas. Então, aqui tem a alternativa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês não vão copiar todas essas alternativas. O que vocês vão fazer? Vocês irão apenas copiar as alternativas que são corretas. Vocês copiam a questão A, normalmente, depois copiam apenas as alternativas corretas. E na letra B, vocês vão justificar, vão dizer o porquê as alternativas que vocês selecionaram do texto, vocês vão justificar com base em alguns trechos, ok? E a quinta questão, a expressão tirão seco no coração não significa que a personagem levou um tiro de fato, mas que teve um sobressalto, uma sensação de dor no peito provocada por um problema inesperado. O que aconteceu com o protagonista, com o personagem principal, que o deixou preocupado? Ou seja, qual a ação no texto que aconteceu para que ele sentisse isso? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi porque foi feita a nossa leitura, a explicação
da atividade. Espero que vocês tenham compreendido e se surgir qualquer outra dúvida sobre o texto, sobre a atividade, entrem em contato comigo. Até a próxima aula!